Bom, nesse vídeo nós vamos falar então das glândulas endócrinas que estão localizadas na cavidade abdominal ou próxima. Isso quer dizer, nós vamos falar da glândula suprarrenal, do pâncreas e das glândulas reprodutivas, como testículos e ovários. Então, o que nós vamos ver é o seguinte: primeiro, vamos falar rapidamente sobre as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais recebem esse nome especificamente porque elas se colocam, elas se posicionam sobre o lobo superior, o polo superior do rim. Então, tanto sobre o polo superior do rim direito como do rim esquerdo. As denominações que vêm do latim falam então da glândula suprarrenal e as denominações que vêm do grego falam da glândula adrenal. Isso quer dizer a mesma coisa. Então é importante que a gente tenha em mente que suprarrenal e adrenal são a mesma glândula. O que é importante? Então, localizando-se sobre esse polo superior dos rins esquerdo e direito, essas glândulas passam a ter um formato triangular e achatado. Como o rim também é achatado em termos de sua profundidade, as glândulas suprarrenais também são achatadas. E o que é interessante observar é que ela possui duas grandes regiões, uma região cortical e uma região medular, de origem embrionária distinta. Então, a região cortical tem uma origem embrionária glandular e a região medular tem uma origem embrionária ligada ao sistema nervoso, ao desenvolvimento do sistema nervoso. Então, a medula da glândula suprarrenal produz noradrenalina, diferente dos outros hormônios que são produzidos pelo córtex. Então, se a gente olhar essa estrutura, essa estrutura triangular e achatada e observar que ela tem um córtex e uma medula, nesse córtex, de uma forma muito simplificada, aqui embaixo estaria representada a cápsula, que é esse tecido que se encontra, então, revestindo externamente toda a glândula suprarrenal. Nós teríamos três regiões do córtex, uma chamada de glomerulosa, fasciculada e reticular, e depois, mais abaixo, então, a medula adrenal propriamente dita. A medula adrenal vai produzir adrenalina e noradrenalina, ou também dentro daquela denominação do latim ou do grego epinefrina e norepinefrina, então são a mesma coisa, enquanto o córtex da suprarrenal produz substâncias diferentes. Então, enquanto a medula adrenal produz adrenalina e noradrenalina, também chamada de epinefrina e norepinefrina, a zona glomerular, ou aquela zona mais superficial, vai produzir mineralocorticoides, especificamente aldosterona, é muito importante para a gente considerar depois na fisiologia renal. A zona fasciculada vai produzir glicocorticoides, e o que mais chama atenção, o cortisol e a corticosterona, são extremamente importantes para regulação da resposta imune e para regular o metabolismo de colesterol, então são muito importantes. E a zona reticular, que é a mais próxima da medula, vai produzir andrógenos, ou seja, testosterona. No homem, a testosterona produzida pela adrenal tem uma repercussão ínfima perto do que é produzido pelo testículo. Agora, nas mulheres, a zona reticular é responsável pela produção de testosterona que a mulher tem. Então, é importante o funcionamento dessa glândula. O mau funcionamento dessa glândula pode se dar seja porque ela possui um tumor, então aqui a gente tem mais escura que a medula e mais claro o córtex, e há um grande tumor aqui nessa região do córtex que invadiu quase que todo aquele centro da pirâmide, ou também podem ser alterações hipofisárias produzindo muito ACTH que estimula
a suprarrenal a produzir cortisol. Então, pode ser tanto um tumor da própria suprarrenal ou uma alteração da hipófise, até mesmo um tumor da hipófise, fazendo com que seja liberado muito ACTH e produzido muito cortisol. O excesso de cortisol está relacionado fortemente à síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, ela é observada em alguns indivíduos, é bastante séria, principalmente se a gente for encontrar crianças, né, com síndrome de Cushing. Normalmente esses indivíduos têm os membros superiores e inferiores magros, finos, e a região central, o tronco e o rosto muito arredondados, muito gordos. Tem uma produção, um acúmulo de gordura muito grande entre as escápulas. Normalmente tem o rosto avermelhado, apresentam estrias vermelhas, né? O abdômen caído em pêndulo, então forma hematoma muito facilmente, tem a pele muito fina, então tem osteoporose, tem uma série de alterações nesses indivíduos, glandulares, né? E da vida em geral desse indivíduo. E a gente pode imaginar o quanto que isso impacta no indivíduo quando a gente tem a presença, a formação muito grande desses hematomas e essas estrias avermelhadas na pele do indivíduo, ou que estimula a produção exagerada, por exemplo, até de andrógenos, com a própria testosterona. Nesse exemplo, nós temos um bebê de 15 meses de idade, já com produção grande de pelos no rosto e nos membros superiores e inferiores. Então, a gente pode imaginar que a glândula suprarrenal esteja produzindo, e ele está bem arredondado, bem gordo, está produzindo uma quantidade exagerada de cortisol, uma quantidade exagerada de outros hormônios. Provavelmente a própria hipófise também está estimulando exageradamente os testículos a produzir também testosterona. No caso de um bebê, os testículos não devem funcionar normalmente até a puberdade. Então, a produção de testosterona normalmente vai ser mantida nessa criança, nesse menino, pela própria suprarrenal. Mas quando algo não funciona bem, pode acontecer esse tipo de característica. Vamos falar agora rapidamente do pâncreas. Então, nós já vimos o pâncreas como uma glândula anexa ao sistema digestório. Então, nós sabemos que ele se posiciona numa localização, ele tem uma localização retroperitoneal, atrás do estômago. Então, o seu corpo se posiciona posteriormente ao estômago, a cauda se aproxima do baço e se posiciona posteriormente aqui ao cólon transverso do intestino grosso, e a cabeça se posiciona, se encaixa no duodeno. Então, existe uma relação muito íntima desse pâncreas com várias estruturas do sistema digestório e outras estruturas que estão na cavidade abdominal, como o próprio pâncreas. O formato, nós já vimos, ele possui uma cabeça, um corpo e uma cauda. E a função, o pâncreas é uma daquelas glândulas que possui função mista, que seria uma função endócrina e uma função exócrina. No sistema digestório, nós falamos de função exócrina, então a produção daquele suco pancreático que é liberado para aqueles ductos pancreáticos, e esses ductos pancreáticos se unem ao ducto colédoco, lá na ampola hepatoduodenal, na ampola duodenal maior, aliás, e essa ampola duodenal maior desemboca nessa região aqui descendente, nessa alça descendente do duodeno. Quando nós vamos falar agora da função endócrina do pâncreas, nós vamos ver que, de novo, existem células endócrinas, com função endócrina, em todo o tecido pancreático. Então, não existe uma região específica do pâncreas produzindo hormônios e uma região específica do pâncreas produzindo suco pancreático. Então,
essas duas funções acontecem em toda a extensão do pâncreas, seja da cabeça, do corpo e da cauda. O que vai acontecer é que ao longo, então, daqueles ductos pancreáticos principal e acessório, nós temos o tecido glandular desembocando neles e ao lado do tecido glandular nós vamos ter a porção endócrina também. Como esse tecido é altamente vascularizado, os hormônios produzidos pelo pâncreas são jogados na circulação sanguínea e aí vão ser, então, captados ou vão ser percebidos pelo nosso corpo através, então, desses hormônios que chegam via circulação. Quem é que produz esses hormônios? É um grupo de células histologicamente distintas daqueles ácinos, né, daquele tecido glandular exócrino que nós vemos no próprio pâncreas, e esse grupo de células é chamado de ilhotas de Langerhans. De novo, na anatomia isso não existe, a gente não usa o nome dos descobridores, não usa nome de quem descreveu, mas tanto na histologia como na fisiologia, esses nomes são usados. Então, as ilhotas de Langerhans são utilizadas como termo histológico e fisiológico, então cabe nesse contexto. E, de uma maneira muito simplista, produzem insulina e glucagon. Então, insulina e glucagon são extremamente importantes para fazer o controle da glicose no nosso corpo. Olhando mais de perto, aqui a gente tem os ácinos, todo o tecido glandular exócrino, e no meio desse tecido a gente tem essa ilha aqui de células que possuem várias funções. Então, essas ilhotas de Langerhans têm vários tipos de células dentro delas. E agora, olhando numa vista um pouquinho mais funcional, nós vamos ver que existem células que produzem insulina e amilina, existem células que secretam glucagon, existem células que secretam somatostatina e células que secretam polipeptídeo pancreático. Então, sim, várias células secretando substâncias distintas. Isso será visto depois em fisiologia, mas é importante que a gente entenda que na microanatomia nós temos grupos de células com função exócrina e grupos de células com função endócrina, todos um ao lado do outro. Não é que a mesma célula faça a mesma coisa, faça ambas as funções. São células diferentes, mas posicionadas uma do ladinho da outra. Bom, então o que vai acontecer no caso da gente ter uma inoperância do pâncreas de maneira adequada? E aqui a gente vai trazer a condição mais comum e a condição que mais chama atenção. Então, é o descontrole sobre a regulação da glicose no sangue ou no corpo como um todo. Então, muitas vezes o indivíduo tem um cansaço fácil, tem muita sede, emagrecimento rápido e fora do normal, um aumento de apetite e uma produção de urina exagerada. Então, o indivíduo produzir muita urina significa que alguma coisa está acontecendo e isso tem que ser verificado. No caso dos indivíduos, então, que produzem muita urina e essa urina é doce, ou seja, o sangue do indivíduo é muito doce, tem muita glicose, e o rim não tem capacidade de recaptar essa glicose e manter para o próprio organismo, é um excesso de glicose e ele não consegue dar conta desse excesso, caracteriza aquilo que a gente chama de diabetes mellitus. Quando essa diabetes acontece no indivíduo jovem, muitas vezes na primeira infância, uma criança de 8, 9, 10 anos, e começa a apresentar esse tipo de característica, e se observa que ela está diabética, vai se verificar que ela tem uma ação, muitas vezes, autoimune contra as ilhotas de Langerhans, e esse indivíduo passa a ser incapaz de produzir insulina. Então, existe a morte dessas células que produzem insulina. E aí, esse indivíduo se torna insulino-dependente. Esse é aquele indivíduo, então, que é diabético, que precisa fazer a injeção de insulina ao longo do dia, e normalmente isso é observado desde que ele é jovem, desde que é criança.
Quando essa característica é observada no indivíduo acima dos 30, 35 anos de idade, e hoje em dia isso tem acontecido cada vez mais precocemente, porque isso está associado à síndrome metabólica ou a uma síndrome que une uma série de outras características, obesidade, hipertensão, muitas vezes dislipidemia. Isso faz com que o pâncreas entre em fadiga e comece a não funcionar adequadamente. E quando ele não funciona adequadamente, o indivíduo começa a apresentar uma chamada resistência à insulina, porque ele é muito obeso, e aí o tecido periférico não responde àquela insulina, e ele produz uma quantidade de insulina exagerada, chega um momento de fadiga, por assim dizer. E quando ele chega a esse momento de fadiga, ele também se torna insulino dependente. Mas essa característica é secundária, então ela acontece após uma lesão, uma agressão crônica ao pâncreas por conta de excesso de peso, excesso de gordura, alimentação inadequada, hipertensão, uma série de outros fatores. Então, nós vamos ver que existem várias condições associadas a essa incapacidade de produzir insulina e, obviamente, a que mais chama atenção é o excesso de sede e o excesso de urina, e depois vai se ver que existe muitas vezes o indivíduo que tem um excesso de peso, quando se torna insulino dependente, emagrece muito rapidamente, né? Fome exagerada, então, como eu comentei com vocês, e essas pessoas muitas vezes, e isso é mais comum quando a diabetes ou quando essa hiperglicemia está descontrolada, começa a fazer aquilo que a gente chama de neuropatia diabética, ou seja, uma lesão, o excesso de glicose leva a uma lesão das terminações nervosas no corpo do indivíduo. Isso é muito comum, né? E no pé desses diabéticos. Então, a pessoa tem uma alteração vascular, uma alteração da irrigação sanguínea nesses tecidos, ele não sente dor porque já teve alteração nervosa, e aí começa a fazer escara, fazer aquelas lesões, fazer aquelas inflamações e lesões e necroses do tecido. E muitas vezes o indivíduo vai a ponto de ter que fazer a amputação de um dedo, de mais de um dedo, de pé, de tornozelo, perna, ou às vezes amputações maiores. Então, são condições bastante graves, podem chegar a condições bem graves. Fora o fato de que também o diabetes é associado a uma alteração vascular nos olhos e a pessoa pode ter uma cegueira mais precoce. Bom, vamos agora ao último grupo de glândulas que a gente tinha como objetivo discutir, que são as glândulas reprodutoras, reprodutivas, testículos e ovários. Então, rapidamente, nós não temos muito o que falar de testículos e ovários propriamente dito, que isso foi visto na aula passada em sistema reprodutor masculino e feminino. O que a gente precisa chamar atenção é que, quando a gente fala de todo aquele sistema, de toda aquela rede testicular que está associada à glândula testículo, nós vamos ver que, os testículos têm duas grandes funções. Primeira, formação de gametas, e a segunda, produção de hormônios, basicamente testosterona. Agora, nós temos também algumas características. Então, nós temos aquela túnica que reveste o testículo externamente, chamada de túnica albugínea, e dessa túnica a gente tem traves de tecido conjuntivo que se projetam para dentro do tecido, para dentro do testículo, dividindo ele como se fossem pequenos gomos de uma laranja. Então, isso são chamados de séptulos, que separam cada gomo, que seriam, cada um dos gomos, seriam os lóbulos. E quando a gente olha dentro do lóbulo, aqui sim é que nós vamos ver a presença dos túbulos seminíferos. E os túbulos seminíferos é quem efetivamente vai ter a função de gametogênese e produção hormonal. Nesses túbulos seminíferos, as células que os formam
é que tem essas funções. Então, olhando aqui com um pouquinho mais de detalhe, nós vamos ver que cada um daqueles lóbulos, né, possui esses túbulos aqui, é formado por um grande túbulo, outro grande túbulo todo enrolado, outro grande túbulo todo enrolado, e se a gente olhar aqui em detalhe para um pedacinho desse túbulo, nós vamos ver que existem células germinativas na base aqui desse túbulo, várias outras células aqui de suporte, e os espermatozoides sendo formados aqui para dentro, né? Esses aqui são as caudas deles, sendo formados aqui para dentro desse túbulo. Então, cada um desses túbulos que estão todos enrolados vão produzir uma quantidade imensa de espermatozoides e células que estão entre uma alça e outra desse túbulo vão ser responsáveis pela produção de hormônios. Então, olhando agora com um detalhe um pouquinho diferente aqui, esse é um corte histológico de um dos túbulos, aqui é outro corte histológico, aqui é outro corte. E entre eles tem algumas células aqui no meio. Então, essas células aqui, junto das células germinativas, que estão se diferenciando para formar os espermatozoides, nós temos grandes células na parede que dão sustentação e não dão apenas sustentação. Elas nutrem estas células que estão se diferenciando até a formação do espermatozoide, secretam um fluido que vai permitir, então vai facilitar o transporte desses espermatozoides, então para formar o sêmen, parte dele, e aqui por fora nós vamos ver então nessa região aqui entre os túbulos outro tipo de células. Então, enquanto essas aqui que dão essa sustentação e essa nutrição para a formação dos espermatozoides, a gente chama de células de Sertoli, aqui por fora a gente vai encontrar células de Leydig, nessa região aqui. E essas células são responsáveis por aquela grande quantidade de testosterona que é sintetizada pelos testículos. Então, são elas as responsáveis pela produção dessa testosterona. Quando nós vamos agora para os ovários estão numa condição um pouco mais complexa, né? Então, nós vamos ver que, já vimos, né, na aula anterior, que os ovários estão associados à tuba uterina, que termina nessas fímbrias, que são como se fossem dedinhos que se encaixam próximo, né, do ovário, e essa tuba uterina desemboca aqui no útero. Então, nós temos um conjunto de estruturas intimamente relacionados para transportar aquele ócito produzido e liberado pelo ovário até a cavidade uterina e ser perdido ou não, conforme ele tenha sido ou não fecundado. Então, se a gente olhar o ovário aqui um pouco mais de detalhes, nós vamos ver que o próprio ovário, né, vai ter folículos. Então, esses folículos tem a formação de uma célula, tem uma célula germinativa que está se diferenciando, está amadurecendo aqui, então esse folículo vai crescer, vai crescer, vai crescer. No momento que ele está maduro, ele se rompe e libera o oócito. Esse oócito é quem vai poder ou não ser fecundado. Depois que esse folículo maduro se rompeu, ele continua no tecido ovariano, formando aquilo que a gente chama de corpo lúteo. E o corpo lúteo vai, aos poucos, degenerar. E conforme ele amadurece, o folículo amadurece, o corpo lúteo degenera, nós vamos tendo a formação, então, de uma cicatriz. E o que a gente percebe é que um ovário, ao longo do desenvolvimento, da maturação e do envelhecimento da mulher, não vai produzir novas células germinativas. A mulher nasce com um número de oócitos já determinados. O que vai acontecer é que esses oócitos vão amadurecer, vão ser expelidos, vai se formar uma pequena cicatriz. Então, quanto mais ciclos ovarianos esse ovário tem, mais cicatrizes ele possui, e então mais maduro ele é. Quanto menos maduro, menos
cicatrizes e mais oócitos que potencialmente podem ser fertilizados essa mulher vai ter. Então, é por isso que nós temos situações que estão intimamente relacionadas àquela questão da idade da mulher para ela manter a sua capacidade reprodutiva ou inclusive a idade da mulher, onde potencialmente nós podemos ter alterações cromossômicas, porque é um ócito muito velho. Então, o ócito numa mulher de 20 anos é um ócito de 20 anos. Um ócito numa mulher de 40 anos é um ócito de 40 anos. Então, ele pode ter acumulado erros e pode, então, gerar um indivíduo com algum erro genético, que pode, inclusive, ser incompatível com a vida e esse embrião ser naturalmente abortado, inclusive. Isso pode acontecer. Dentro desse ciclo, então, além do amadurecimento do gameta e liberação desse gameta, existe a produção hormonal. Então, células que estão nessa matriz e o próprio corpo lúteo produzem uma quantidade grande de hormônios. Uma coisa importante, então, a ser considerada, só como uma informação que é interessante a gente ter em mente, é que, então, quando esse ovário libera esse oócito maduro, então se abre aquele folículo e libera esse oócito é captado pelas fímbrias, que estão aqui nessa ampola, que é essa porção mais larga aqui da tuba uterina, essa porção aqui da ampola especificamente vai se estreitando até chegar num istmo e passar por dentro da parede uterina e chegar na cavidade uterina. Então, esse ócito é conduzido por essa região toda. Se ele é fecundado, ele vai chegando na cavidade uterina, se implantar e dar origem, então, a um embrião que está em desenvolvimento. Se ele não foi fecundado, ele vai ser perdido junto com a descamação de todo o endométrio que se desenvolveu, que se preparou nesse ciclo todo para receber o embrião. Não houve a recepção do embrião, então esse endométrio todo descama naquele processo que a gente conhece como menstruação. Um ponto que é importante é a gente ter em mente que a fecundação normalmente acontece nessa região aqui, nesse alargamento da tuba uterina que a gente chama de ampola. Então, a fecundação ocorre aqui e nesse período em que o ócito fecundado vai sendo conduzido até a cavidade uterina, ele já tem um tamanho e um estado de desenvolvimento tal que ele vai implantar no lugar correto. Pode acontecer situações dele implantar no local errado. Então, podem acontecer situações chamadas de gravidez ectópica. O que é a gravidez ectópica? É a gravidez fora da cavidade uterina. Então, essa gravidez fora da cavidade uterina pode ser tanto dentro do colo do útero, pode ser dentro da parede do útero, que quando a tuba uterina está chegando aqui na cavidade uterina, pode ser dentro do próprio ovário, ou o que é mais comum, no istmo, ou mais comum ainda, na ampola. Pode também acontecer desse ócito cair para fora da cavidade, aqui então para dentro da cavidade abdominal, e ser fecundado. Então a gravidez ectópica pode acontecer fora dessa região próxima do útero, ele pode se implantar em qualquer lugar. O que é importante a gente ter em mente? Dependendo de onde esse embrião se implanta, ele não vai ter como se desenvolver, ou ele pode levar à morte da mãe por um sangramento, uma ruptura de vasos importantes. Então, o mais comum é ter a gravidez ectópica na ampola, ou até um pouco mais no istmo, e são regiões extremamente perigosas para a mãe, porque ela vai sentir muita dor conforme esse embrião está desenvolvendo, esse feto desenvolve,
vai promover sangramentos, hemorragias, e isso vai exigir um procedimento cirúrgico de emergência. Aqui é uma imagem que a gente consegue ver exatamente uma gravidez ectópica. Aqui é a cavidade uterina vista de cima para baixo, a gente vê o fundo do útero, o corpo do útero, o colo está aqui embaixo. Aqui está a tuba uterina, outra tuba uterina, né? E aqui estaria o ovário. E aqui nós temos uma gravidez ectópica. Então, nós vamos ter que esse indivíduo, essa mulher aqui, vai perder essa tuba uterina, ela ainda vai ter outra tuba uterina, o outro ovário, e essa tuba uterina aqui ela perdeu. Ela perde exatamente porque esse embrião desenvolvendo, ele vai romper vasos, a gente pode ver já esse vermelho, esse arroxeado aqui é sangue, então essa mulher provavelmente sentia muita dor, foi ao hospital com muita dor e com uma hemorragia importante, então é necessário remover, porque ela não vai conseguir nem a mãe sobreviver, nem o feto sobreviver. Existem outras situações de gravidez ectópica bem raras, então não é assim, é aquela esperança, se for ectópica dá para salvar, isso é bem raro, em que no caso dessa mulher, ela estava grávida, eu deixei até aqui o endereço dessa publicação, que é caso alguém queira estudar, é bem interessante, mas então era uma mulher com 28 semanas de gestação, eram 7 meses de gestação, ou seja, esse bebê aqui já estava formado, se ele precisasse nascer prematuro, ele poderia nascer. E aqui se verifica o seguinte, foi feito um ultrassom abdominal e se viu o bebê. Foi feito um ultrassom intravaginal e não se via o bebê, o útero estava vazio, o útero está aqui, ó. E aí, o que fazer? Tem um bebê, se vê o bebê, mas o bebê não está no útero, ou seja, o bebê está fora do útero, uma gravidez ectópica, e essa mulher teve muita sorte porque não foi dentro da tuba uterina, senão ela teria sangrado até morrer. E o que se descobriu nessa tomografia, se precisou fazer uma tomografia para saber o que estava acontecendo, se viu aqui esse bebê implantado, inclusive uma placenta dividida em duas partes, porque provavelmente, como ele não estava na melhor condição, que é a região interna, na cavidade uterina, que é preparada para nutrir o bebê, ele está fora, provavelmente essa placenta aumentou de tamanho exatamente para poder suprir esse bebê, presa a parte aqui da bexiga e do próprio útero aqui externamente, e aqui a alças intestinais, no intestino delgado. Então, essa mulher teve um final feliz, esse bebê teve um final feliz, e conseguiu ser feito um procedimento de uma cesariana e se salvar essa mulher e esse bebê.